Oi, Ruth. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo bem? Tudo bem, né? Dentro das condições, tá tudo bem por aí. Bem isso. É, dentro Como a das gente, condições que a gente tem, eu fico sempre tentando buscar uma memória afetiva dos meus convidados, né? Porque, convidado, no caso de hoje, convidada. Porque as pessoas que estão participando dessas minhas lives, assim, são pessoas que, na minha opinião, são pessoas com um gabarito incrível, você faz parte disso, você sabe, vamos ué, saber. você sabe que é verdade, né? E que tem uma contribuição gigantesca para, né, a gente poder pensar junto aí algumas questões sobre educação, e que coincidentemente são pessoas que são meus amigos e minhas amigas, e que, de uma certa maneira, têm uma história comigo. Né? E aí eu estava pensando nisso, a gente se cruza no doutorado, né? Ambos no doutorado. Foi isso, né? Foi isso. Para quem não Foi, sabe, foi. eu e a Ruth, nós tivemos a mesma orientadora, a professora Ângela Soligo. Um beijo, Isso. Ângela. Enfim, e a gente se encontra lá. E recentemente a gente teve aí aquela parceria que até hoje eu fico impressionado com aquilo que aconteceu. Né? A Ruth fez um convite para mim, o Ayrton estava junto, né? Daniel, tinha mais quem, Ruth? Nessa primeira tinha o Iberê. É o O Iberê, Iberê, você é o o Iberê e o Ayrton, né? E assim, uma live com mais de 6 mil pessoas. Hoje já passou de 30 mil, chegou em 30 mil já, visualizações já, né? 30.000. Me assusta isso, porque parece um estádio de gente, né? Apesar da É gente não sair do nosso escritório, quarto, verdade. enfim, a gente está dialogando com muita gente. E eu queria te agradecer de novo por essa oportunidade incrível de dialogar com as professoras e professores aí do Distrito Federal, viu? Claro. Eu que sou grata pela sua participação, trazer um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento, né, da trajetória acadêmica que nessa área não é fácil, não é simples, e fico feliz que muitos e muitas tenham assistido, né, isso é muito bom. Sim. Eu queria dizer que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo seu trabalho também, viu? De verdade. De É verdade. recíproco, é recíproco. Gente, antes da gente começar, eu só queria dizer para todo mundo que eu estou aqui hoje com a Ruth Meire M. Rodrigues. A Ruth é doutora em Educação pelo Unicamp, diretora de Educação do Campo, Direitos Humanos e Diversidade da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Vai estar aqui com a gente hoje, conversando sobre desigualdades sociais e ensino remoto. Ruth, de novo, obrigado. Uma delícia estar aqui contigo e a palavra é sua. Bom, Ronaldo, eu que agradeço, né, mais uma vez, e parabéns pelo projeto também, né, a gente sabe que é uma energia a gente tocar, e você, desde que se propôs, incrivelmente mantém a promessa, né, e temos aí lives maravilhosas, sempre às quartas, isso é muito legal, acho que em tempos, sobretudo como esse, né, que nos impõe tantos desafios, como é importante esse tipo de iniciativa. Então, vamos conversar um pouquinho, né, bom, acho que o primeiro aspecto. Aliás, boa noite a todos e todas que estão conosco. Eu estou vendo aqui o pessoal chegar falando um oi, né? Que mal educado. Então, obrigada por estarem conosco. Vamos participar desse diálogo, né? Enviem perguntas. O que eu não conseguir ler, o Ronaldo vai me ajudar aí. Bom, acho que o primeiro aspecto, quando a gente pensa as desigualdades sociais em tempos de pandemia, é a gente entender que eu não vou trazer nenhuma novidade, né? Na verdade, as desigualdades que estão postas, elas são históricas, são estruturais e são institucionais. O que a gente traz na verdade, algumas questões que ficaram ainda mais expostas com a pandemia. Então, o diálogo é nesse sentido. Né? Então, esses grupos sobre os quais nós vamos conversar são grupos que estão em situação de vulnerabilidade historicamente. Né? Então, não é que a pandemia trouxe, né, o que eu vou dizer, o que a gente vai conversar, isso é bem importante a gente entender. Né? Então, apenas estão mais expostas. Então, como eu dizia, é um cenário inédito, né? Então, nós estamos realmente diante de uma questão sobre a qual a gente não tem uma experiência, né, anterior, não essa geração, né?
Não nesse contexto, a gente tem um contexto, essa situação é única, apesar do mundo ter passado por outras pandemias, porque, obviamente, nós estamos em outro contexto histórico, social, político, e etc, etc. E também é diferente com relação aos recursos que nós temos, tanto no campo da saúde, né, como dos outros direitos sociais. Então, é inédito nesse sentido, né, uma experiência que essa geração não viveu, e a gente está encontrando muitas dificuldades, sim, e que poderia ter sido evitada. Isso é importante a gente entender, né? Claro que hoje essa live não vai dar conta desse debate que é tão complexo, mas existe uma organização social e sistêmica que permite que certas catástrofes aconteçam, né? Então, catástrofes sociais, sobretudo. Então, é importante que a gente entenda. Bom, acho que o primeiro aspecto é pensar a inclusão digital, né? No âmbito educacional, que é o principal recorte, né, que a gente vai fazer, a dificuldade com relação à inclusão digital era algo que já estava posta, né? Com a pandemia, com a necessidade de um ensino remoto, que é importante também a gente entender que não é educação à distância, não é EAD, EAD é uma modalidade com suas especificidades, então a gente precisa entender que não é EAD, né? O que nós estamos tentando oferecer é um formato remoto de educação em função desse contexto. Isso posto, né, a gente tem que pensar como a inclusão digital já era um problema antes, inclusive para professores e professoras. Nós temos hoje, e eu sei que não é uma realidade só do Distrito Federal, professores e professoras que não têm acesso aos recursos digitais como a gente imagina que tem, né? Então, a gente é uma classe trabalhadora, como muitas outras, e nós temos também dificuldade de inclusão digital, inclusive para esses servidores, para os profissionais da educação. Então, as coisas então, coisas que já estavam postas, eu gosto de repetir, acabam se intensificando, né? E tá aí o grande desafio. De repente, todo mundo teve, quem pôde, né? Saiu para comprar computador. No meu núcleo de trabalho, que é tão pequeno, eu sei de muita gente que teve que comprar celular novo, né? Então, a pandemia impôs isso, né? Mas que bom, Ronaldo, que bom que a gente pode, ainda que professor ganhe mal nesse país, né? Mas que bom que a gente pode comprar um celular um pouco melhor, que bom que a gente pode comprar um computador, ainda que não de última geração, porque a gente ainda pode. Mas o que a gente está conversando hoje, e o que a gente precisa prestar atenção, é que muitos e muitos grupos sociais, muitas pessoas não têm condição, né? Ou precisa dividir o mesmo com a família inteira. E esse olhar a gente precisa ter no campo educacional, né? O que a gente faz com esses estudantes que não têm condição, que não têm acesso, ou de repente ganhou um celular de alguém, mas não tem os dados, não tem a rede, não tem internet em casa, e por aí vai. Então, a questão, sobretudo socioeconômica, e que ela está ligada a diversas outras questões e diversos outros fatores, ela é a principal questão, né? E aí, claro, a gente vai pensar as especificidades de alguns grupos, mas a gente tem que começar pela questão econômica mesmo, né? E daí a gente vai passando para outras questões, né? Que é, por exemplo, a questão do desemprego. As pessoas que estavam em empregos não tão estáveis assim, né? Ou pessoas que estavam na informalidade, são empurradas nesse momento à pobreza extrema, né? Então, todas essas questões a gente precisa considerar para que a gente possa pensar políticas, para que a gente possa pensar ações para o atendimento desses estudantes. Aqui no Distrito Federal, a gente tem utilizado muito o material impresso, né, mas assim, nessa brincadeira a gente está se expondo um pouco, mas é parte disso, né, nesse momento nós somos servidores públicos, e assim como o pessoal da saúde está lá se expondo, eu acho que a gente, claro, a gente vai se cuidar, vai usar todo o material, vai seguir as orientações, mas a gente não pode, enquanto servidores públicos, simplesmente adotar uma postura omissa, né? Então, a gente tem trabalhado um pouco nesse sentido, acredito que seja uma realidade também de outros estados, né? Bom, Ruth, o material impresso é produzido pela escola ou pela secretaria? Pela escola, né? Porque existem diferentes realidades, diferentes públicos, então a gente tenta subsidiar da melhor maneira, né? Mas cada escola está se organizando. Inclusive, eu quero aproveitar para parabenizar, assim, muitos professores e professoras que estão se reinventando Brasil afora. Gente, vocês me emocionam, né? Os professores e professoras me emocionam muito. As pessoas estão inventando umas coisas
que eu fico muito, muito empolgada. Eu falo, que fantástico, que ideia, né? Então, claro que é difícil. Eu não estou desconsiderando a sobrecarga dos professores, de jeito nenhum, né? A gente sabe que existe uma sobrecarga, não estou desconsiderando isso. Mas também é muito bonito ver as pessoas se empolgando, né? No âmbito central de gestão da Secretaria de Educação, onde eu atuo, ver as pessoas trabalhando além do horário, ver todo mundo estudando desesperadamente para buscar alternativas, isso é muito bonito, né? Isso é muito interessante e que bom que a gente tem esse lado, né? Sem com isso deixar de ter um posicionamento crítico com relação à sobrecarga, tá? Não é essa a intenção, mas ao mesmo tempo parabenizar quem está aí se esforçando para diminuir os impactos negativos, né, do isolamento social, da pandemia na trajetória escolar desses e dessas estudantes. Então, acho que o primeiro ponto, vai controlando meu horário, que eu empolgo. Então, o primeiro ponto é a questão, né, das desigualdades econômicas, né, e aqui acaba, por consequência, sendo socioeconômicas. Esse é um ponto, e como isso vai afetar os diferentes grupos. Então, vamos pensar, em primeiro lugar, a população negra, né? Quem é a população negra nesse país, né? É a população que, em função de uma abolição inconclusa, em função de uma ausência de políticas de Estado de inclusão, é a população que está geograficamente localizada nas periferias, né? Então, essa população que segue, né? Então, algumas pessoas acham que é um problema do passado. Não é um problema do passado, né? A população negra segue sofrendo as consequências do racismo. Sofreu durante o período escravocrata e segue sofrendo. Então, é a população que não conta com políticas efetivas do Estado. Ainda hoje a gente não conta com políticas que garantam essa inclusão, né? Apesar das cotas, apesar desses paliativos, a gente não contou ainda com uma política de Estado que efetivamente consiga resolver essa questão. Então, essa população que está nas regiões periféricas é também a população que não tem acesso à saúde, né, aos serviços como saúde, tem uma dificuldade de acesso ou mesmo a serviços de assistência social, porque em algumas situações depende de transporte, ele precisa pegar um ônibus para ir até o banco, para ir não sei onde, e não tem a grana para pagar a passagem. Então, tudo isso vai ali, né, sobrecarregando e impondo a essa pessoa uma situação cada vez mais complicada de exclusão, e empurrando mesmo para uma situação ainda mais complicada com relação a sua condição socioeconômica. Bom, a população negra também é a população que ocupa os maiores índices de desemprego, de informalidade ou de diferença salarial. Então, tudo isso vai, na pandemia, fazer com que as pessoas negras morram mais. Então, hoje, a população negra, que é 50% da população brasileira, pouco mais de 50%, é também a população que vai morrer mais. Ela vai morrer por ser pobre, então classe e raça não estão separadas, é importante a gente entender isso, mas também vão morrer por serem negras, porque é a população negra que é empurrada para a pobreza, é um ciclo, e a gente precisa compreender esse ciclo, né? Então, hoje, as pessoas que mais morrem têm cor, têm classe, têm endereço, né? Porque são os bairros periféricos que estão com os maiores índices de mortalidade pela Covid. E isso não é novidade, porque esses grupos geralmente ocupam mesmo os piores índices em tudo, né? Então, eles morrem por falta de assistência, morrem por falta de atendimento médico, e não seria diferente durante a pandemia. É sempre bom a gente lembrar que a gente está falando só de como isso se intensifica. Ruth, é interessante o que você está trazendo, porque eu estava na Europa, eu passei por Paris e Itália, e Roma, na época que eclodiu o coronavírus e que a Itália virou o epicentro. E eu estava lá. E aí, no noticiário, a grande taxa de mortalidade dos europeus, ela era voltada para os idosos. Não se falava em classe social. É óbvio, a gente estava em outro contexto. Quando eu chego aqui, né, eu percebo que isso se inverte. Apesar do cuidado com o grupo de risco, né, hoje a gente sabe que quem mais sofre com a pandemia, né, é o que você está dizendo, quem mais sofre tem cor, tem raça, tem classe social. Né? Exatamente. E tem uma questão também com relação à Itália, que pode ser um processo de invisibilização
desses números, né? Porque possivelmente alguns grupos sociais estão sofrendo mais os efeitos da pandemia, né? E que no Brasil também não é tão diferente, porque a gente discute, mas é uma iniciativa muito mais de quem tem alguma consciência sobre essas questões do que do poder público, por exemplo, né? Então, com algumas exceções, lógico, né? Aqui na Secretaria de Educação do DF, a gente tem a alegria, eu vou chamar de alegria, né, nesse contexto, de contar com essa diretoria como parte da estrutura da secretaria. Então, existe uma diretoria que está lá só para pensar isso, mas isso não é uma realidade em todo o país, né? E nem sempre o poder público se atenta a essa necessidade. Então, tá aí, a população negra, a gente pode pensar nessa sobreposição, né? Porque a população negra, e aí tem os acúmulos, né? É aquela que é pobre, é aquela que não se alimenta bem, é aquela que vai sofrer muito mais os efeitos de uma pandemia. Tem um grupo também sobre o qual eu gostaria muito de conversar, que são os estrangeiros, né? Recentemente nós recebemos muitos estrangeiros de diversas partes do mundo, né? Alguns em situação de refúgio. Então, é importante a gente pensar nesse grupo também, porque é um grupo que mal fala a nossa língua, né? É um grupo que não tem os direitos sociais garantidos também, porque alguns estão, inclusive, sem a documentação, né? Então, alguns estão em situação de rua, então a gente tem uma questão a mais, né? E quando esse grupo é um grupo oriundo de determinados países, que guardam representação social preconceituosa, a gente vai ter mais dificuldade de inserção desse grupo, né? Então, por exemplo, a gente vê uma diferença de tratamento quando estamos diante de um estrangeiro, sei lá, francês, né? E um haitiano. A gente percebe de forma muito evidente essa diferença. Então, dentro dos estrangeiros, é importante a gente fazer esse recorte, né? Está numa situação ainda mais vulnerável. Os estrangeiros em situação de refúgio, e mesmo aqueles que não estão em situação de refúgio, dependendo do país, né, de origem, ele vai sofrer ainda mais alguns processos discriminatórios. Então, nós estávamos, pelo menos aqui no DF, claro que eu vou sempre trazer a experiência do DF, aqui, né, eu tenho mais conhecimento, mas talvez isso aconteça em outras localidades. Nós estávamos lutando por uma política de inserção dos estrangeiros na educação por meio da língua portuguesa como língua de acolhimento. E daí veio a pandemia, né? E a gente fica assim, e agora, né? Como é que eu ofereço uma plataforma digital para um estrangeiro que não fala português? Como é que eu entrego um material impresso para um estrangeiro que não fala português? Então, isso vale para alguns indígenas também, é bom a gente lembrar. Nem todas as etnias indígenas no Brasil têm a língua portuguesa como língua mãe, né? E não necessariamente falam português. As outras, no processo histórico genocida, a gente conseguiu destruir, né? Infelizmente. Mas os sobreviventes, algumas etnias, ainda bem, né, não adotam a língua portuguesa como língua mãe e tentam manter a sua língua viva. Então, para os estrangeiros nessa situação e também para os indígenas, nenhum recurso que a gente venha a adotar, né, para os estudantes, para os demais estudantes, vai funcionar com esse grupo. Então, como é importante a JOPA? Então, a gente vai ter que pensar estratégias para esse grupo. Então, a gente fez todo um diálogo com a Universidade de Brasília para que a gente possa, ainda que remotamente, atender esses estudantes. E a gente conta também com o apoio dos centros de línguas. Aqui no DF temos público, né? Eu sei que também não é uma realidade, então a gente tem esse privilégio, né, de contar com um centro, ou mais de um, às vezes, né, interescolar de línguas aqui no Distrito Federal, nas diferentes regiões administrativas. Eles também contribuem muito para que a gente possa atender esses estudantes, porque, gente, tem estudante de toda a parte do mundo, né? Então, olha que desafio, tá aí mais um grupo que fica numa situação ainda mais vulnerável, sobretudo os refugiados. Outro grupo que merece bastante atenção é a população em situação de rua. Eu sempre aproveito para deixar essa observação. Utilizem sempre essa expressão, população em situação de rua. Por quê? Sempre essa terminologia. Essas pessoas não podem ser consideradas moradores de rua porque eles não moram, né? Na verdade, eles estão em situação de rua exatamente porque não moram, com algumas exceções. E, existem, sim, pessoas que, apesar de ter para onde voltar, a gente considera que estão em situação de rua, tá? Porque ela pode ter uma casa para voltar, para dormir, mas, de um modo geral, passa o dia na rua,
ele não tem a mesma referência que a gente tem, não tem um emprego. Então, em algumas situações, em situação de mendicância, em outras não. Então, é importante a gente entender que é um grupo muito diverso. Então, pessoas em situação de rua, também a gente não usa mendiga, essa é a pior expressão possível, né? Nem todos estão em situação de mendicância, e também é uma expressão bastante estereotipada, né? Então, é bom a gente entender também que a gente coloca nesse grande grupo pessoas em situação de rua, que não é necessariamente aquele que as pessoas chamam, né, o mendigo, enfim. A gente precisa entender que esse grupo é muito diverso, e que na pandemia aumentou muito, né? O desemprego, o subemprego, a informalidade, porque a gente impediu que os trabalhadores e trabalhadoras que estão em situação de informalidade, né, foram muito afetados pela pandemia também, por causa do isolamento social. Então, essas pessoas foram também expulsas de suas casas, né? E sobretudo porque também existe uma ausência de política pública de inserção social no tocante à moradia, que veio estourar agora na pandemia. Se a gente tem uma política séria, né, de garantia de moradia a todos e todas, que é uma garantia constitucional, que é um direito humano, né? Então, se a gente não garante essas questões, em tempos de pandemia, a gente vai ter uma intensificação desse quadro. Então, a população em situação de rua, que já vivia uma situação complexa, hoje está numa situação ainda mais complicada, né? É importante, nesse contexto, a gente entender também, quando a gente falava ainda da questão socioeconômica, da dificuldade de se adquirir um aparelho, da dificuldade de pagar a internet, que é muito cara, né, gente? É muito cara. A gente não tem internet pública ainda. É também o perfil dos familiares dos estudantes de escolas públicas, né? Qual é o perfil geral? Né? O perfil geral é o trabalhador, a trabalhadora, que nem sempre vai conseguir atender, inclusive a mais de um filho, né? Então, imagina uma mãe que tem ali 3 ou 4 filhos, e isso tem em todas as classes sociais, mas eu estou aqui falando daquelas que têm 4 filhos e ainda sofrem com as desigualdades sociais, para ela atender, né? Porque quem tem grana está pagando professor particular, quem tem grana comprou um computador para cada, né? Quem não tem, ficou nessa situação complexa e com toda a dificuldade que se tem. Então, imagina aquele estudante, porque é importante a gente considerar o perfil dos familiares, porque imagina aquele estudante que está numa família com pessoas que não têm uma escolarização, né, capaz de auxiliar, de poder auxiliar, ou ainda que tem que trabalhar o dia inteiro, porque ficar em casa, gente, não foi uma opção para muita gente. Se o patrão diz para eu ir, eu tenho que ir, né, assim que funciona, né? Então, olha quantos problemas vêm, né, com a pandemia, mas questões que já estavam postas, né, e que só coloca essas pessoas em situação ainda mais complicada. Tem um grupo também que é bastante esquecido, que são os estudantes e as estudantes que estão em situação de acolhimento institucional. São crianças e adolescentes que estavam em alguma situação de violência ou de abandono, e daí eles estão em situação de acolhimento agora, quer dizer, eles foram acolhidos por alguma instituição, até que se defina o rumo dessas crianças, e imagina, essa instituição tem muitos outros estudantes. Então, nós temos também crianças e adolescentes, isso em todo o Brasil, né? Nós temos crianças e adolescentes que hoje não estão em casa como nós, com a família, né? Estão numa instituição que, por mais que sejam maravilhosas, não é a mesma coisa de um lar, de uma família, e imagina a situação dessas crianças e desses adolescentes com relação à escolarização, sobretudo, né? Então, a gente tem que pensar, olha quantos grupos e quantas especificidades, porque para atender a criança em situação de acolhimento, eu preciso de uma política diferente daquela política que eu vou adotar para acolher o estrangeiro, que é diferente da política para o indígena, né? Então, como é importante a gente conhecer esses grupos, para que a gente possa adotar ações específicas para cada um, né? E para cada uma. Bom, deixa eu ver se eu esqueci alguém. Eu acho que esse é um recorte principal. A gente tem alguns grupos menores, mas que merecem a nossa atenção. População cigana, né? A gente tem também um ponto muito importante que a gente... já ia esquecendo um ponto que é assim, fundamental. A violência doméstica dobrou, né, dependendo do estado, porque nem todos os estados têm dados sobre isso também, mas a violência doméstica chegou a dobrar em algumas localidades, né? Então, crianças, sobretudo meninas e mulheres, né, que já viviam situação de violência doméstica, então observem que eu sempre faço essa ponte, elas já viviam.
elas não estão em situação de violência porque a pandemia, não. Elas já viviam em situação de violência e a pandemia que obrigou todo mundo a ficar ali, né, numa casa pequena, em algumas situações, apertadinha. Imagina nós que estamos privilegiados, né, a gente já se irrita um pouco. Imagina quem já vivia a situação de violência e está ali convivendo, né, e convivência é uma coisa difícil mesmo e tal, e isso se intensificou muito. Então, as nossas crianças e adolescentes que já viviam essa situação estão ainda mais expostas à violência, assim como meninas e mulheres estão ainda mais expostas à violência ligadas a gênero, né? E por aí vai. Então, a pandemia veio trazer todos esses problemas sociais que já estavam pipocando, que já estavam postos historicamente. Com a pandemia, eles estão aflorando, né? Mas aflorando para quem tem esse olhar para eles também, né? A gente precisa também entender que, e essa é uma preocupação, né? Como essas questões são invisíveis, como a gente já comentou anteriormente. Então, imagine que no mundo, 50% da população vive numa situação de pobreza ou extrema pobreza, dependendo do recorte a gente pode. Se a gente pensar só na extrema pobreza, a gente tem aí um dado menor, mas se a gente pensar quem está ali, né, na linha, acima um pouco da linha da pobreza, até quem está abaixo da linha, a gente tem aí 70%, 71% da população mundial nessa situação. E sendo que desses, imagina que 1% da população mundial tem 50% de concentração de riqueza, né? Quer dizer, 50% da riqueza do mundo está nas mãos de 1%. No Brasil, é 1/3, mais ou menos, né? Então, olha que maluquice, 1/3 da nossa riqueza nas mãos de 1%. O Brasil aí, que ocupa o 7º lugar em desigualdade social, vai dar conta bem dessa, né, de manter essa desigualdade, digamos assim, que é proposital. Por isso eu coloquei que a pandemia também poderia ter sido evitada se a gente não tivesse um sistema tão excludente, um sistema que hierarquiza os grupos, um sistema pautado na exploração. Tudo que eu estou falando está tudo interligado, né? A gente vai pautando didaticamente, mas é muito importante a gente entender que está tudo muito interligado, né? Então, nada é por acaso e as pessoas estão morrendo também não é por acaso, né? Existe um grupo que, com muitas aspas, né? Mas existe um grupo que pode morrer, né? Existem vidas que morrem menos. A comoção também é seletiva. Então, a mesma tragédia quando acontece num bairro nobre, até essa palavra é horrível, mas é assim que as pessoas usam, né? A comoção é diferente, assim como um genocídio na França tem comoção diferente de um genocídio em Angola. Então, na pandemia, também é uma comoção seletiva, né? E aí, quando a mortalidade por Covid atinge muito mais a esses corpos, né, que valem menos, segundo essa perspectiva excludente, essa perspectiva que impõe exploração e desigualdade, então a gente começa a entender algumas questões, né? A gente começa a entender como o sistema está organizado para isso e como essas pessoas são apenas estatísticas. Então essa é a nossa luta, né? Que cada vida importa, e que cada grupo importa e que a manutenção de determinados direitos sociais, sobretudo na pandemia, na verdade, a manutenção de vidas, né? Então, é mais ou menos esse diálogo. Eu não sei como é que eu tô de tempo. Tá tranquilo. Eu tenho algumas questões, mas tá tranquilo. Não, se você já quiser mandar as questões, tá. Porque de repente eu fico falando coisas demais e as pessoas querem ouvir outras, então a gente pode ir para as questões. Tá, Joia? E se o pessoal tiver perguntas também, pode comentar aqui que eu problematizo para a Ruth. O Ruth, quando você trouxe a questão dos estrangeiros, eu fiquei pensando nessa professora de educação básica que tem a mesma formação que eu e que se vê numa situação de bilinguismo forçado, digamos assim, entre aspas aí, né? Esses dias atrás eu estava num grupo recebendo mensagens de tentativa de ajuda de uma professora que precisava, que estava com um aluno que falava, se não me engano, francês, e que precisava de alguém que traduzisse as atividades para ela e que depois traduzisse as respostas para que ela pudesse ter uma relação aí com essa criança. Eu queria ouvir um pouquinho de você nesse sentido, assim,
como que é aí no Distrito Federal, se existe alguma política pública, ou até através desse diálogo com a universidade, com o Centro de Línguas que você disse, se também é pensado algo para o professor e a professora. Boa, Ronaldo. Essa política está sendo construída agora, né? É porque ela caminhava para um contexto, ela caminhava para um tipo de atendimento, veio a pandemia, a gente teve que começar tudo de novo. O atendimento de todos esses grupos sociais passa pela mesma questão, né? Que é um contexto novo, claro, né? As desigualdades são antigas, mas o contexto é novo, então a gente teve que repensar muita coisa. Com relação aos estrangeiros, inicialmente a gente começou, como eu coloquei, né, uma abordagem a partir da língua portuguesa como língua de acolhimento, porque o ideal é que eles se apropriem da língua portuguesa o quanto antes. Então, a ideia é que a gente fuja um pouco da tradução o tempo inteiro, ela é importante num primeiro momento, mas depois o ideal é que a gente possibilite o domínio da língua portuguesa o quanto antes, porque é isso que essa criança precisa, que esse adolescente precisa. Com a pandemia, nós ficamos numa situação muito difícil, né? Muito difícil, que é fazer isso remotamente. Então, a perspectiva continua, né, de adotar a língua portuguesa como língua de acolhimento, mas nós ainda estamos dependendo para consolidar a política, porque também, por exemplo, eu não posso agora consolidar, escrever, elaborar, publicar portaria se a pandemia vai acabar, assim desejamos, né? Então, a gente também tem que ter alguns cuidados, porque são políticas momentâneas. E aí, o esforço que a gente tem feito é esse, né? É trabalhar a língua portuguesa como língua de acolhimento, e aí existem métodos próprios. Para isso, a Universidade de Brasília está contribuindo muito. Super agradeço as professoras que estão conosco, né? Professora Flávia. É muito interessante, elas têm nos acolhido muito, e os estudantes delas, esses estudantes estão conosco porque existe uma metodologia própria para trabalhar o português como língua de acolhimento. E elas vão, nessa política que está sendo instituída, elas vão também formar esses professores e professoras, né? Então, nós queremos consolidar um curso de formação para isso, e no meio de todas as loucuras, né, que chegam, porque gente, essa instabilidade também é muito louca, né? Volta, não volta, vai ser ensino híbrido, não vai. Então, o tempo inteiro a gente está redirecionando as políticas, está muito dinâmico, né? Mas é isso, a perspectiva é essa. Eu espero que a gente possa, em breve, disponibilizar, inclusive, na internet, alguns cursos, né? Talvez a gente até possa fazer uma casadinha com outra Secretaria de Educação. Esse momento tem pedido um pouco isso, né? Quem sabe a gente consegue fazer um banco de formação para que possamos auxiliar. Um desejo nosso também é fazer um banco de atividades, né? A partir da sede, a partir do nível central. Mas como existem muitas demandas e muitas questões, então a gente precisa de um tempo, a gente precisa de todo um diálogo, de todo um estudo para isso. Mas o caminho é esse, né? Então, um banco de atividades. Porque, assim, como são muitas línguas, eu não tenho condição de fazer um banco de atividade para cada língua. Então, eu preciso ter o português como segunda língua, né, e, sobretudo, como língua de acolhimento, para que eu consiga fazer um banco dessas atividades. Então, por meio de imagens, né, por meio de vídeos, a gente vai consolidando a língua portuguesa. Mas, assim, não é simples. Não eu imagino. Eu ia fazer uma pergunta antes, mas eu vou enganchar com a que viria depois, assim, eu odeio quando me fazem a pergunta que eu vou te fazer, né? Porque a ideia não é ser prescritivo e nem tentar criar um manual de nada. Mas, assim, você, quando vai trazendo a sua abordagem, você está mostrando que pensar desigualdade social é algo extremamente complexo. E que essa visão ingênua que as pessoas têm, né, de que a gente está falando apenas de pobreza e colocando todo mundo no mesmo saco, né, é algo que a gente tem que combater, porque, enfim, pensar desigualdade social é algo complexo. Você traz 6 recortes aqui, nesse pouco tempo que a gente tem, e eu tenho certeza que tem muitos outros. Você está trazendo a população negra, os refugiados, os indígenas, a população em situação de rua, o acolhimento institucional de crianças e adolescentes e a violência doméstica. E a minha pergunta para ti e por favor, desculpa. E por favor, desculpa pela pergunta, mas assim, como é que você pensa na possibilidade
de uma criação de políticas públicas considerando essa multiplicidade que é a desigualdade social. Até porque esses 6 grupos que você traz aqui como recorte se subdividem em outros subgrupos e vão tendo peculiaridades ímpares, né? Então, assim, você tem uma aposta de como poder pensar uma política pública que consiga, pelo menos, tentar abranger essa diversidade toda? Então, Ronaldo, acho que o primeiro ponto, eu acho interessante essa sua pergunta, porque a gente precisa ver uma luz, como eu costumo dizer, uma luz ao longo do túnel, né? Eu não quero só no final, quero iluminar o túnel todo. Então, a gente consegue ver alguma luz aí para a gente seguir. O que está muito posto, assim, é que a Secretaria de Educação, ou as secretarias, né, considerando aí de todo o país, não vão dar conta. Isso é esse fato. Né? Então, o que a gente precisa perceber enquanto profissionais da educação é que nós somos parte de uma rede de proteção. Né? Então, o sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, ele é composto por diversos setores. E tem que ser assim. Então, vamos começar pela violência doméstica. Porque a educação trabalha, sobretudo, na prevenção e na conscientização. É o que a gente pode fazer. Nós não somos investigadores, e nem não façam isso, inclusive, tá? Diante de uma violência doméstica, né? Tem gente que tem aquela curiosidade de investigar, a criança fala alguma coisa, você fica perguntando, não investigue, né? Vá até o conselho tutelar, ou procure o setor da Secretaria de Educação que possa te auxiliar. Então, a gente precisa da segurança pública, a gente precisa do judiciário, né? Então, é uma rede, a gente precisa dos conselhos tutelares, né? Os conselheiros e conselheiras tutelares são fundamentais. Então, acho que a grande aposta é isso para um primeiro passo, né? A grande aposta é fortalecer essa rede. A gente se perceber como rede, a gente precisa parar de fazer política setorizada, né? Claro que algumas políticas são focais e são necessárias, porque dentro de uma grande política pública precisa ter uma política focal, por exemplo. Eu falei um pouco menos dos indígenas, mas tem os indígenas também, né? Alguns indígenas estão aldeados, nem todas as aldeias contam com acesso à internet, ou podem contar também, viu, gente? Indígena pode ter acesso à internet, pode ter iPhone, pode ter um computador, ele não é menos indígena por isso, tá? A questão étnica não está ligada, porque, inclusive, existem indígenas em contexto urbano, e muitos, né? Alguns nós expulsamos de suas terras, infelizmente, né? Existem estudantes indígenas nas universidades e por aí vai. Então, para a gente entender, no Distrito Federal a gente tem algumas especificidades, nós temos algumas aldeias ainda não reconhecidas pelo poder público, né? E temos muitos indígenas, temos 500 estudantes em média na rede, que estão pulverizados, alguns nessas aldeias não reconhecidas ainda, mas é também um desafio atender essa população, né, que talvez eu tenha falado um pouco menos, mas é fundamental também. Então, e se perceber, voltando, né, à questão anterior, é se perceber enquanto rede. Inclusive dentro da própria secretaria, né, eu vivo dizendo isso, a gente não pode, por exemplo, o setor responsável pelo ensino médio, ele não tá separado do setor responsável por direitos humanos. E isso a gente tem que pensar também enquanto sociedade, né? E para além disso tudo, essa luz sim está lá no fim do túnel, é a gente fazer uma grande transformação social, uma grande revolução na educação. Eu vou morrer acreditando nisso. Vamos trabalhar para isso. Então, você já fez o link para a próxima pergunta, né? Porque quando você trouxe a situação da população em situação de rua, algumas coisas ficaram passando na minha cabeça, né? Porque também a gente vai ter, como você mesma já disse, subgrupos ali, né? Dentro de toda essa população. E eu fico pensando a necessidade de se alimentar, o quanto que isso talvez seja uma necessidade primeira do que, de repente, estudar. Estou só pensando alto. Ao mesmo tempo, nesse momento de ensino remoto, né, o objeto do assalto, que, por exemplo, pode ser um celular, ele não vai estar, muitas vezes, se eu estiver falando bobeira, me corrija, na mão de quem está na situação de rua. Né? A minha pergunta para ti é o seguinte, né?
nós consideramos educação como prioridade. E a minha pergunta para ti é, até que ponto ou em que medida? Né? Como que a gente consegue balizar isso, né? Fazer da educação prioridade numa situação completamente adversa? Então, você está afiado hoje, né? Então, Ronaldo, é verdade que diante desse cenário, assim como mesmo quem está em casa, né? Algumas pessoas, essa sua pergunta, ela cabe em todos os outros grupos, né? Porque para todo mundo, quem está, por exemplo, hoje desempregado, não está em situação de rua, mas está desempregado, a educação não é prioridade. Ele não vai deixar de comprar, a gente discute muito isso também, assim. Ele não vai deixar de comprar arroz com feijão, né? Para comprar um celular, ou para pagar a internet, né? Para pagar a Clara, Vivo, sei lá. Então, é complexo mesmo. E o que está na ordem do dia, com certeza, é se alimentar e proteger a saúde, sem não tem dúvidas, né? Agora, a grande questão é, essas pessoas têm condição para isso? E eu tô falando da saúde, né? Que condição essas pessoas têm? Porque é muito interessante, sobretudo lá no início da pandemia, né? A campanha, fique em casa, usem máscaras. Essas pessoas não têm essa opção. Não há essa opção. Tanto é que mesmo no início da pandemia, a gente encontrava em alguns, sobretudo nos centros das cidades, as pessoas trabalhando normalmente, as pessoas tentando vender as coisas e tal. Então, claro que se intensifica no caso da população em situação de rua, mas vale para todo mundo que está numa situação bastante complexa, né, sem recursos econômicos. Então, é verdade que a educação não vai ser prioridade. É claro, a gente está falando da escolarização, né, eu gosto sempre de diferenciar também. Então, a escolarização não vai ser prioridade. E daí é o nosso desespero enquanto educadores, vai na busca ativa, sabe, e daí você se depara com familiares que não tem mesmo condição, ou que tem alguma condição, mas não tem tempo, né, ou não tem, ainda não domina os aplicativos, então, e a gente não está ali presencialmente para tentar auxiliar. E outra coisa que a gente precisa considerar, essas pessoas estão perdendo familiares, né, essas pessoas, porque já que são os maiores, ocupam, né, os maiores índices, essas pessoas estão perdendo familiares, tem um outro que está doente, essas pessoas estão assistindo a mãe, o pai, né, ficando desempregados. Então, essa criança também tem a sua saúde mental muito abalada, essa criança e esse adolescente, né? Todos nós, porque inclusive já está se discutindo muito uma onda que virá, uma terceira onda, né? Depois que a gente passar por tudo isso, que é a de saúde mental, né? Então, as pessoas estão ficando muito deprimidas, já estávamos, né? E agora, isso se intensifica. Imagina tudo isso, a gente vai ter que lidar com tudo isso. Os índices de suicídio entre os jovens têm crescido muito, não só na pandemia, né? Eu quero dizer que tem crescido nos últimos anos. Então, o que a gente faz com isso? Né? Esses adolescentes estão numa situação ainda mais complicada agora. Então, a gente sabe que, por exemplo, a automutilação tem crescido muito entre os jovens. E o que a gente faz com isso? Né? Eu estou te devolvendo a pergunta, né? O que a gente faz com isso? Mas a grande questão é essa, né? É verdade que a escolarização não vai ser, e a gente vai precisar entender isso. Quando eu ligo na casa desse estudante, né, solicitando que ele entre na plataforma, ou quando a gente inicial, eu espero que ano que vem a gente consiga ao menos um retorno híbrido, né, parcialmente presencial, e quando eu vou para a busca ativa pedir para esse estudante voltar, entender o que está acontecendo, eu preciso ter muita sensibilidade, né? Lá no nosso conselho de classe, que é um momento julgamento, né, gente, vamos falar real, né, professores e professoras, vamos enfrentar também essa postura, né, que é o momento julgamento, né, a gente vai ter que ter sensibilidade para entender esse estudante, né, a situação de cada estudante, e principalmente, gente, jovem quer ser feliz, vamos falar real também? Jovem quer ser feliz, a gente pegou o nosso ensino mega tradicional e jogou na internet, que não mudou nada, né, sei lá, manda uma lista com 30 perguntas para o adolescente, por favor, gente, vamos ser felizes, né, então o adolescente também, mesmo aquele que tem acesso, ele quer mais ser feliz. Então, a gente também tem essa dificuldade, né? Nossa, e é difícil mesmo, tá? Eu não tô aqui também fazendo uma crítica gratuita, claro que eu tenho consciência de todas as dificuldades. E a gente, em algumas situações, a gente faz isso por falta de tempo, por falta de recurso, eu não estou culpabilizando, né, a categoria, imagina. Mas eu estou querendo dizer, eu estou querendo pensar
para o estudante. Eu tenho 4 sobrinhos em diferentes idades, então eu consigo perceber como a perspectiva de cada um, né? E um dia, o de 5 anos ficou muito revoltado, porque a professora mandou um vídeo de 1 minuto mostrando os sons das araras. E aí ela disse, olha, é assim que as araras conversam. E ele ficou muito indignado. Ele falou assim, por que eu tenho que assistir isso? Ele falava para a mãe dele, por que eu tenho que assistir isso? Eu não entendo. Então, lógico, gente, ele tem acesso ao tablet, nesse caso, né? Então, ele quer mais ser feliz. A gente também precisa entender isso. Se o que a gente oferece, né, por meio do ensino remoto, não é uma coisa interessante para esse jovem, para essa criança, gente, é como na aula. Se na aula a gente está falando, né, eles estão lá desenhando, estão, sei lá, pensando no intervalo, né, na paquera, a gente precisa entender que não vai ser diferente remotamente. Então, o desafio, que não tem a ver com a pandemia, mas tem a ver com a nossa profissão, é como tornar a aula, e aí, assim, também não é uma responsabilidade individual, não estou dizendo isso, é estrutural, né, o Estado precisa cuidar disso, então eu estou falando no mundo ideal, né, então a gente vai conseguir pensar estratégias mais interessantes, para que esses estudantes tenham prazer, né, esse é o grande desafio, gente, vamos cometer sincericídio, né, na nossa época, gente, eu não tenho por que mentir. Quando eu estava no ensino médio, eu levava um travesseiro, sentava lá atrás e dormia. Porque eu tinha que acordar muito cedo para ir para aula, eu tinha que acordar muito cedo, pegar baú e tal. Aqui em Brasília a gente chama ônibus de baú, tá? Então, pegar baú muito cedo, é tipo o busão, né, de São Paulo. E aí eu chegava na escola muito cansada. E também porque eu tinha que chegar em casa à noite, chegava em casa umas 7, porque eu estudava o dia inteiro, eu fiz normal. Estudava o dia inteiro. E aí chegava muito cansada, ainda ia fazer algum trabalho doméstico, sei lá, né? É um pouco a realidade de quem vive na perifa. E no outro dia eu tinha que acordar cedão. Eu chegava muito cansada e eu achava as aulas um saco. Não todas. Professores, desculpa, mas assim, os que foram meus professores. Não todas. Mas algumas eu achava que eram muito chatas. A minha sorte é que eu era, assim, muito autodidata, né? Acho que eu sou um pouco. Então, eu me virava. Um dia antes da prova eu estudava e pronto. Eu nunca precisei, né, ficar ali muito ligada. Mas é verdade que os adolescentes acham um pouco chato, né? Então, como é que a gente faz as nossas aulas serem mais interessantes? Né? Como é que o Estado, como é que nossos governantes, né, o que eles podem fazer no campo das políticas públicas para que nós estejamos instrumentalizados e instrumentalizadas para que possamos oferecer uma educação melhor, porque não é responsabilidade individual de forma alguma, né? Eu tenho que dizer isso. Ruth, algumas pessoas com as quais eu conversei aqui nas lives apontam para a possibilidade, né, da criação aí de um currículo sensível a partir da arte, como talvez uma possibilidade da gente poder trazer algumas dessas aproximações que você está trazendo. A gente tem alguns minutinhos, eu tenho uma última perguntinha para ti, né? Porque como é que você enxerga o retorno e a desigualdade social, né? Um dia essa vacina vai chegar e eu tenho certeza que não vai ser assim. Vacinou, voltamos à vida normal, né? Não vai ser desse jeito. Claro, então, claro. Assim, como é que você enxerga esse retorno e a desigualdade social? Então, Ronaldo, dá até medo, né? Porque é verdade que a gente vai sentir os efeitos dessa pandemia por muito tempo. Por muito tempo, né? Individualmente, sobretudo enquanto sociedade. A gente vai sofrer um tempo ainda os efeitos. Não tenho dúvidas. Bom, isso posto, a gente precisa entender também que essas desigualdades que foram construídas historicamente vão se aprofundar. Então, a gente vai ter aí uma bola de neve, não é para ninguém sair desesperado, mas a real é essa. A gente está construindo uma grande bola de neve e que em algum momento ela vai estourar, ela vai pipocar. Por isso a gente tem que se preocupar com essas discussões agora. Por isso a gente tem que tentar amenizar os impactos da pandemia agora, e a gente não tem feito isso, né? O poder público não tem feito isso. Ao contrário, né? A gente está aí sendo bombardeado por muitas informações de todos os lados. Estamos na era da fake news, né? Então, o cenário que eu vislumbro não é um cenário muito bacana, sobretudo para esses grupos. Por isso a gente tem aí
a obrigação, enquanto servidores públicos, falando para os professores e professoras da rede pública, enquanto sociedade, sobretudo os nossos governantes, a gente tem uma responsabilidade muito grande para amenizar esses impactos que estão postos, eles virão, né? Eles virão. Ou a gente para agora, né? Ou a gente percebe agora o que está acontecendo, ou nós teremos consequências bem complexas, assim. Mas eu prefiro acreditar que a gente vai dar um jeito nisso, sabe? Eu prefiro acreditar que sim. Mas que bom que, por exemplo, hoje a gente está fazendo essa conversa, né? Que bom que hoje a gente está aqui dialogando com algumas pessoas interessadas em pensar as especificidades desses grupos. Que bom que amanhã, assim espero, a gente passe por uma pessoa em situação de rua e a perceba com outros olhos, né? Avalie com outros olhos e não julgue, né? Mas perceba essa situação como uma situação que é resultado de uma estrutura social. Então, ninguém pede um auxílio, uma ajuda, né? Porque quer, né? Ou porque são preguiçosos, como querem alguns. A gente precisa muito entender essas questões e ter um olhar diferenciado para cada grupo. E entender, repito, que as consequências virão. Não é muito a minha área, mas a gente também tem que pensar nas pessoas com deficiência, né? Essas pessoas também estão sendo muito, muito prejudicadas nesse processo, muito. Então, repito, tá? Eu não sou especialista nessa área, então eu não vou me atrever a falar. Mas também uma preocupação que a gente precisa ter, né? Porque essas crianças, esses adolescentes e adultos também, né? Nós temos adultos, né? A EJA e tal. Então, essas pessoas que também já viviam uma situação de exclusão, porque a gente nunca conseguiu implementar de fato, né, as nossas políticas de inclusão, essas pessoas estão numa situação ainda mais complicada agora. Né? Se a acessibilidade já era um problema antes, né? Então, que bom que a gente está discutindo aqui. Então, procurem informações, vamos tentar amenizar ao máximo para as nossas crianças, os nossos adolescentes, né? Aqueles que são atendidos pelas nossas escolas. O que a gente pode fazer? É simples? Não. Não. A gente está estudando, quando eu falo a gente, assim, né? Porque eu atuo no âmbito da gestão. Então, nós estamos trabalhando manhã, tarde e noite. Não deve ser diferente para você, Ronaldo, né? Sim, manhã, tarde e noite, a gente trabalhando, estudando, discutindo, conversando. Eu estou trabalhando 3 vezes mais, eu não tenho dúvidas disso. Mas é porque o momento pede, né? O momento pede. Ruth, que delícia esse papo contigo hoje. Menina, delícia. Que delícia. Delícia. Gostei muito. Eu também, eu amei. Vai cair a qualquer momento. Deixa eu agradecer Não, eu tenho mais 3 minutos. Eu só queria dizer para quem está aqui com a gente, que chegou depois, domingo, no meu canal do YouTube, Professor Ronaldo Alexandrino, essa live com a Ruth vai estar completa lá. Então, quem perdeu, acompanhe. Semana que vem, quarta-feira, às 8 horas, eu estou com a Rosângela Veriago aqui, discutindo produção de texto e ensino remoto. Né? Esse projeto continua, eu tenho mais 4 lives pela frente, até o final do ano. E, Ruth, você quer se despedir do pessoal? Você tem 2 minutinhos, você quer... Eu vou me despedir sim, eu vi que algumas pessoas precisaram sair, mas eu quero deixar um beijo aqui, deixa eu ver, para Maria Paula, um beijão para Eliana, para o Átila, Selma, Douglas, Álvaro, a Maris, eu acho que é a Maris, Roberta, Vera e a Elis Regina. Um beijão para vocês, obrigada por estar conosco. Reproduzam essas ideias. E eu não sou muito de redes sociais, então eu não vou falar me sigam no Insta, mas eu tô ali, vocês podem encontrar m.r. Caso vocês queiram dialogar, podem me chamar no chat, eu tô super à disposição, tá bom? Cortou bem na hora que você deu o endereço. Fala de novo, por favor. É ruth.meire.m.r. Joga Ruth Meire que vai aparecer. Me veja lá nos amigos lá do Ronaldo, que deve aparecer lá. Eu não sou muito de rede social, mas eu estou à disposição se precisarem falar comigo, tá bem? Tá certo. Ruth, de novo, muito obrigado. Eu agradeço. Desculpa. Pessoal que está aqui com a gente hoje, obrigado. Pessoal que vai ver essa live depois, obrigado por estarem com a gente até aqui. Ruth, que delícia. Obrigado pela contribuição de verdade. Foi ótimo estar aqui contigo hoje. Foi ótimo. Obrigada pelo convite. Queria esse projeto. Parabéns. Um beijo a todos e todas. Tchau, tchau.